Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. A casa é de vocês, sintam-se à vontade. Você que está chegando agora, eu já peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para vocês receberem notificações de quando chegar novos vídeos. No vídeo de hoje eu vou estar falando em como adquirir uma mentalidade hebraica. Primeiramente, para que adquirir uma mentalidade hebraica? Vou te dar pequenos motivos, simples motivos, mas essenciais. Primeiramente, que a mentalidade hebraica é a mentalidade bíblica, né? E em segundo lugar, quando a gente tem uma mentalidade hebraica, nós conseguimos compreender melhor a Bíblia e os preceitos que ela quer nos demonstrar. Eu vou passar para vocês o meu start, o meu ponto de partida, apenas isso. Quem sabe futuramente eu faça novos vídeos, eu passe mais coisas para vocês, mas a princípio eu vou passar apenas o meu start em como eu adquiri uma mentalidade hebraica. O start, ele está em Mateus, Matitiahu 5, verso 17. A partir do 17 diz o seguinte, Jesus aqui falando: não pensem que vim abolir a Torá ou os profetas, ou seja, não vim abolir, não vim destruir a lei e nem os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Em outras palavras, completar, tornar pleno. Sim, é verdade, digo a vocês, até que os céus e a terra passem, ou seja, até que os céus e a terra sejam destruídos, nem mesmo um iude ou um traço da Torá passará. Ou seja, nenhuma fagulha, até que os céus sejam destruídos, os céus e a terra, nenhuma fagulha, nenhuma letra da Torá vai ser destruído ou vai se tornar inválida. Não, até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. Portanto, quem desobedecer a menor dessas mitzvot e ensinar outras pessoas a agirem da mesma forma, será chamado menor no reino do céu. Esse é o ponto de partida, é entrar dentro da nossa mentalidade, que todas as vezes quando a gente lê os evangelhos e a gente por algum acaso vier um pensamento grego e helênico, um pensamento grego-romano, de que Jesus em algum ponto ele quebrou alguma das leis, a gente vai confrontar com esse verso, vai falar, não, ele não quebrou, porque aqui está dizendo claramente que ele não veio abolir, ele não tirou nada. E aí o que acontece? E aí a gente também confronta com Isaías 53, que diz que ele não tinha pecado algum. Veja bem, se ele tivesse algum pecado, mesmo não necessariamente algum pecado contra Deus ou contra o próximo, mas quer seja um pecado contra ele mesmo, se ele tivesse qualquer um desses pecados, ele seria crucificado de maneira justa, porque ele tinha pecado. Mas a gente sabe que ele não tinha pecado nenhum por meio de várias profecias, entre elas a que eu acabei de falar, de Isaías 53,
E pelo fato dele não ter, ele era um pecado imaculado, ele era um pecado sem mancha, ou ele era um sacrifício imaculado, um sacrifício sem manchas. E ele foi crucificado de modo injusto e não de modo justo, ou seja, sem ter quebrado nada, nenhuma mitzvot, nenhuma lei, nenhum preceito, nada. A gente bem sabe que Jesus era judeu, nasceu como judeu, cresceu como judeu, morreu como judeu, circuncidado ao 8º dia, fez o seu bar mitzvah, adquiriu o direito de ser rabino, né? Ele era reconhecido por todas as autoridades, os mestres da lei, os perushim, né, que é os fariseus. Ele era reconhecido e chamado por todos de rabino. Então, ele era uma autoridade eclesiástica. Tanto é que em um momento mostra ele em uma sinagoga lendo o rolo, os rolos sagrados, né? Então, assim, todas as vezes quando a gente tiver uma leitura, caramba, será que Jesus quebrou isso aqui na lei? A gente ressignifica e a gente vai entender que ele não quebrou. Se ele não quebrou, a gente começa a pensar de uma outra maneira. Por exemplo, de qual maneira? Jesus, como eu disse, ele era rabino. E eu não vou entrar em tantos detalhes assim, mas a linha de pensamento mais próxima dele era a escola farisaica. Por exemplo, a escola farisaica, ela acreditava em anjos. A escola farisaica acreditava em ressurreição dos mortos, totalmente diferente, por exemplo, dos saduceus e de outras escolas que não acreditam, escolas não, né? Outras linhas de pensamento, outras seitas que não acreditavam nisso. Então, o que está mais próximo da linha de pensamento da qual Jesus vivia e pregava é a linha farisaica. E dentro da linha farisaica, naquela época, existia duas grandes casas, que era a casa de Shammai e a casa de Hillel. A casa de Hillel era a casa que Paulo foi doutrinado, né? Ele aprendeu com Gamaliel, e Gamaliel era neto de Hillel, que era o fundador da casa de Hillel. E a casa de Shammai era uma casa mais rígida, era uma casa mais ortodoxa. Já a casa de Hillel era uma casa mais liberal, era uma escola que tinha uma halahá mais aberta, que não entendia assim de um modo tão literal. Por exemplo, você pega lá o mandamento, descansar, né, no sábado. O Shabat é o descanso. A casa de Shammai falava, se é o descanso total, você não pode fazer nada. Já a escola de Hillel não entendia assim, entendia que você poderia sim fazer algumas coisas. Então você vai perceber que a halahá de Jesus, a halahá significa a interpretação, né, das leis, né? Tem as leis lá, como eu falei, não pode matar, não pode roubar, não pode destruir, tem que descansar no 7º dia, que é o Shabat. E a halahá é como você interpreta esses mandamentos. Então a halahá
da escola de Hillel era uma escola mais liberal e que se assimilava muito a Halahá de Jesus. Então você vai começar a entender que quando chegavam perushins e fariseu e vinham com um questionamento sobre as leis e sobre o cumprimento delas, e que Jesus trazia uma outra interpretação diferente daqueles que estavam ali acusando Jesus e os discípulos dele, você vai ver que eram escolas diferentes que se divergiam no cumprimento dessas leis. E não que Jesus descumpriu os mandamentos. Então esse é apenas o ponto de partida. Tem que estar enraizado na sua cabeça que Jesus não destruiu um só mandamento da lei judaica. Ele não destruiu um só mandamento, que ele cumpriu tudo à risca. Porém, ele cumpriu segundo uma halahá mais liberal. E que essa halahá mais liberal tinha muito a ver com a halahá da escola de Hillel. Então é isso. Se você chegou até aqui e ainda não deu o seu like, compartilhe também esse vídeo e se inscreva no canal. Só assim o YouTube vai entender que o conteúdo que a gente está fazendo, ele é um conteúdo de qualidade, ele é um conteúdo bom, e que quando ele entender isso, ele oferta esse conteúdo para mais pessoas. Fiquem em paz, grande abraço, até uma próxima.